Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Diretoria de Ensino, região de Pindamonhangaba. Próximo, Tânia, por favor. Próximo slide, Tânia, por gentileza. Ô, André, só lembrando que a internet deles lá no núcleo tá com delay, tá? Ah, tá ok. Hoje, a nossa pauta teremos Educação Especial, Adaptação Curricular, Avaliação e Recuperação com a PCNP Débora Camargo e também Como Melhorar a Educação Inclusiva nas Escolas, com a PCNP Edna Soares. Desejo a todos um bom ATPC, passo a palavra à PCNP Débora Camargo. Bom dia a todos, bom dia André, Dani, Edna, Tânia e todos os professores. Hoje eu vou estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre adaptação curricular e também sobre a avaliação dos alunos da educação especial e o processo de recuperação. Lembrando que é importante, né, a gente sempre colocar em pauta a reflexão desses temas nas escolas, os professores sempre que possível terem a oportunidade de conversarem entre si sobre adaptação curricular, sobre o atendimento ao aluno da educação especial, porque é a constância que leva à construção de uma prática inclusiva nas nossas escolas, né? E aí, assim, a gente consegue garantir um melhor atendimento para os nossos alunos da educação especial. Então, eu trouxe para vocês, pode passar o slide. Débora, você pode fazer o favor de compartilhar o seu PPT? O Tânia está com um probleminha lá no núcleo com a internet. Tá, eu compartilho. Só um minuto, eu vou abrir aqui. Dani, eu estou bloqueada para compartilhar a tela. Estou sem acesso ao chat também. Débora, já fiz a alteração. Ah, deu certo. Obrigada, Dani. Tá exibindo a minha tela? Sim. Está aparecendo aqui, Débora, a tela onde está escrito o título objetivo. Perfeito, obrigada. Bom, gente, então vamos começar. O objetivo que eu tenho para essa nossa reflexão é apresentar para vocês o público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino, conceituar a adaptação curricular e apresentar uma prática de adaptação do currículo de ciências e apresentar o processo de avaliação e recuperação dos nossos alunos da educação especial.
no primeiro momento, né? Antes da gente pensar em adaptação, em avaliação, em recuperação, é importante a gente saber quem é o aluno da educação especial. Sempre estou, né, comentando sobre esse aspecto, sobre essa resolução, quando a gente tem a oportunidade de estar com vocês nas ATPCs, e é sempre bom lembrar, né? A resolução 68, ela é a resolução que ampara e norteia o atendimento da educação especial, tá? Tanto na questão do ensino regular, quanto no ensino especializado na sala de recursos. E ela identifica o público-alvo da educação especial como sendo aqueles alunos que têm deficiência, e aí a gente tem que considerar todas as deficiências, sejam elas sensoriais, né, no caso de alunos que tenham deficiência auditiva, deficiência visual, a deficiência intelectual também, síndrome de Down, porque ela tem a deficiência intelectual associada, a deficiência física, enfim, todas as deficiências. O transtorno do espectro autista, e aqui é importante dizer que o transtorno do espectro autista, ele é um espectro, né? Ele envolve ali diversas manifestações. Então, nós encontramos muitos laudos com diversas nomenclaturas. Então, tem a síndrome de Asperger, tem o transtorno invasivo do desenvolvimento, tem transtornos globais do desenvolvimento. Todas essas nomenclaturas, elas hoje são consideradas TEA, tá? Então, às vezes, o professor pode ter essa dúvida, né? E alunos com altas habilidades e superdotação. Altas habilidades e superdotação também é um público que precisa ter uma atenção especial, né? Eles precisam de adaptações que atendam às especificidades deles, e nós temos alguns alunos também na nossa diretoria de ensino, tá? E aí, sabendo quem que é o aluno da educação especial, a gente precisa pensar no atendimento que garanta a eles a inclusão. Lembrando que, né, a adaptação curricular, quando a gente fala de adaptar currículo, ela não deve ser considerada somente para alunos da educação especial. A gente precisa também considerar qualquer aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e que precisa também de uma adequação, tá? Mas aqui na apresentação eu falo sobre educação especial. A adaptação curricular, né, o que ela vem a ser? São aqueles ajustes que a gente faz no nosso currículo. São aquelas modificações, algumas flexibilizações que a gente promove dentro de todos os componentes curriculares, visando ali responder a uma necessidade especial do aluno. Então, ela vem em resposta a uma necessidade específica do estudante. E aí, assim, ela consegue favorecer condições de acesso para que esse aluno possa ter o máximo possível de aprendizagem, né? Para que faça sentido ele estar na sala de aula, e não somente estar ali presencialmente desenvolvendo a socialização. A gente quer mais que a socialização, a gente quer que ele de fato aprenda. E aí, são essenciais práticas, né? As práticas dos professores, elas vão, por meio da adaptação curricular, garantir também o desenvolvimento de aprendizagem em outros aspectos. E aí envolve toda a comunidade escolar, porque a gente trabalha o respeito à diversidade, né? Trabalha a empatia, sempre visando diminuir as barreiras da aprendizagem para esse aluno. Então, esse trabalho da adaptação, de olhar para o outro e de respeito a essa diversidade, faz com que toda a turma trabalhe isso também. Isso está presente em competências da BNCC, né, de trabalhar o respeito à diversidade, e aí isso a gente consegue ver refletido por meio da inclusão. E a adaptação curricular, ela prevê aí um planejamento, né, na organização e que possibilite variações do currículo. E esse planejamento envolve os objetivos, os conteúdos que a gente está trabalhando com os alunos, a metodologia que a gente utiliza com eles, as atividades que a gente planeja, e a avaliação e a temporalidade. E aí, mais para frente, eu vou comentar de cada um. Dois aspectos que são fundamentais para a gente conseguir fazer adaptação curricular, né? Se a gente tem esses dois aspectos, a gente consegue planejar uma adaptação do currículo e garantir acessibilidade para o aluno. Tá? Então, o primeiro item aqui que eu coloquei para vocês é o professor ser especialista do componente curricular dele. Então, a partir do momento que o professor ele tem formação naquele componente, ele tem conhecimento do currículo, ele domina, né, os conteúdos do currículo, ele consegue pensar em estratégias diversificadas para ensinar e desenvolver as habilidades com os alunos.
tá? Então, o professor ele precisa ser especialista do componente e conhecer o seu aluno. Conhecer o aluno também é fundamental. Se o professor não conhece o aluno, ele só sabe que ele tem ali um aluno de educação especial. Ele sabe quem é o aluno, mas ele não conhece o aluno. Ele não vai conseguir planejar as atividades adaptadas, porque ele não sabe nem de onde ele pode partir. Então, é muito importante o professor conhecer o aluno. Isso eu sempre repito, porque é a base, né, da adaptação curricular. E aí envolve a gente saber quais são as potencialidades e as dificuldades do estudante. Então, procurar conversar com os pais, com os responsáveis. Se esse aluno é atendido pela sala de recursos, conversar também com a professora especializada, para procurar conhecer todas as especificidades desse estudante e saber o que ele sabe fazer, quais que são as facilidades que ele tem, e saber também quais são as dificuldades. A gente não pode focar na dificuldade do aluno. Pelo contrário, a gente precisa focar naquilo que ele tem de facilidade. Mas é importante o professor saber, sim, quais são as dificuldades, para que no momento que ele vai ali planejar a adaptação curricular, ele evite, né, utilizar metodologias, estratégias que vão trazer alguma barreira para a aprendizagem desse aluno. Então, é importante o professor saber, sim, quais são essas dificuldades. E a partir daí, de conhecer o aluno, ele vai ter uma expectativa de aprendizagem para ele dentro daquele componente que o professor ministra as aulas. E quais são as possibilidades também dentro daquilo que o aluno sabe, daquilo que ele tem de potencial. As habilidades que estão sendo propostas nesse currículo, será que o professor, neste momento, ele vai precisar fazer uma adequação, reduzir algumas habilidades que estão sendo trabalhadas, trabalhar menos habilidades e gradativamente ele vai propondo novos desafios, novas aprendizagens? Geralmente isso é bem importante do professor observar. O aluno que tem deficiência, que tem o autismo, eles têm um ritmo de aprendizagem mais lento. E, às vezes, uma sequência de atividades propõe ali o trabalho com muitas habilidades. E, às vezes, só da gente diminuir essas habilidades, já vai garantir, por meio dessa adaptação, o acesso do aluno à aprendizagem. Então, essas estratégias, né, são importantes dentro do seu componente curricular, de forma com que a gente possa oportunizar para esse aluno a aprendizagem. E os elementos básicos da adaptação curricular, como eu comentei ali na frente, né? A gente precisa logo pensar nos objetivos. Quando a gente organiza uma adaptação, a gente precisa, dentro de tudo que a gente sabe desse aluno, que a gente conheceu desse aluno, a gente precisa pensar e definir para ele um objetivo. Os objetivos sempre devem ser pensados para o aluno e suas necessidades especiais, de acordo com as suas potencialidades, focando naquilo que o aluno sabe fazer. Tá? Então, a adaptação ela é feita individualmente. Às vezes, a gente tem 2, 3 alunos da educação especial numa sala de aula, mas a adaptação de um pode não servir para o outro. Tá? Então, a gente tem que se atentar a essa questão, que a adaptação ela é feita individualmente, com objetivos individuais. O conteúdo. As adaptações, elas podem reduzir o conteúdo, podem diversificar, às vezes elas vão precisar também modificar o conteúdo, né? Ou às vezes a gente vai priorizar um tipo de conteúdo, modificar a sequência, eliminar algumas atividades, ou até mesmo introduzir algumas atividades que possam suplementar a aprendizagem desse aluno. Então, o conteúdo, a gente pode sim fazer essa flexibilização, no sentido de que a gente vem para atender a necessidade desse aluno, tá? E a metodologia e a organização didática. Cada aluno tem uma forma diferente de aprender e um estágio de desenvolvimento de aprendizagem igualmente diferente. Então, a gente tem numa sala de aula uma diversidade. Todos os alunos aprendem de formas diferentes, de formas variadas, eles têm ritmos de aprendizagem diferentes. E os alunos da educação especial, geralmente, eles aprendem num ritmo de aprendizagem bem mais lento que os demais, né? E isso interfere bastante na adaptação curricular, tá? Então, pensando em metodologias e estratégias ali que vão contemplar essas necessidades e também as especificidades do aluno. Então, eu coloquei aqui, né? Tem alunos que têm dificuldade na escrita, na leitura, mas eles
têm ali uma habilidade na comunicação, eles conseguem se comunicar, conseguem receber a informação. Então, a gente trabalha com esses alunos por meio de uma abordagem que vai privilegiar a oralidade, né? A gente não vai deixar de incluir o aluno na atividade porque ele não tem domínio da escrita e da leitura. A gente vai usar aquilo que ele tem de potencial. Então, se ele consegue se comunicar, ele participa oralmente, nós vamos privilegiar, então, uma abordagem que privilegia a oralidade. Então, é uma metodologia que pode se utilizar. E aí, pode-se introduzir atividades alternativas, modificar grau de complexidade. Isso também é bem visto nas adaptações curriculares. É muito importante se atentar à linguagem das atividades que está sendo oferecida para o aluno, tentando deixar elas mais claras possíveis, mais objetivas e o menos abstrato possível, né? E selecionar materiais diferentes também, material concreto, principalmente na área de ciência da natureza e matemática, utilizar materiais concretos, porque às vezes fica muito no nível abstrato e o aluno não consegue entender. Então, procurar trazer materiais concretos, levar para o contexto do aluno, são estratégias aí na nossa metodologia. E aqui, por fim, eu coloquei que é preciso conhecer o estilo de aprendizagem do aluno. Isso também influencia bastante nas informações no repertório que a gente vai ter daquele aluno, que vão nortear a nossa adaptação curricular. Então, você sabe se seu aluno ele aprende no estilo de aprendizagem visual, ou seja, ele aprende por meio de estímulos que são recebidos pela visão. Ou o aluno ele é auditivo, aprende por estímulos que são recebidos por meio de sons, de ruídos, de músicas, por meio da palavra falada, né? É importante saber. Ou o aluno pode ser sinestésico, ele aprende a partir do movimento do corpo, então ele precisa estar em movimento. Geralmente esses alunos se dão muito bem com teatros e dança, enfim, né? Eles precisam estar em movimento. Então, é importante o professor saber também o estilo de aprendizagem desse aluno para que essas informações possam nortear o planejamento dele na adaptação curricular. Aí eu trouxe aqui agora o anexo 3. O anexo 3, ele é um documento da rede estadual de ensino voltado para os alunos público-alvo da educação especial. A gente tem, antes do anexo 3, o anexo 1 e 2, e que são disponibilizados na instrução CEGEB de 2015. E essa instrução, ela vem trazendo a orientação de atendimento para os alunos da educação especial, tanto na sala de recursos, quanto no atendimento do ensino regular. O anexo 1 e 2, são documentos específicos da sala de recursos, mas é interessante os professores sempre terem acesso. Então, se você tem um aluno da educação especial na sua sala de aula, procure saber se esse aluno participa da sala de recursos. Ah, mas não tem sala de recursos na minha escola, então o aluno não participa. Às vezes ele participa numa outra unidade, porque a gente tem essa possibilidade do aluno participar de sala de recursos em outra escola que seja mais próxima, né, da residência dele, e que essa outra escola oferte ali o atendimento especializado. Então, o professor procure saber, e aí ter contato com esse anexo 1 e 2 é fundamental. O anexo 1 ele é a avaliação que a professora especializada faz desse aluno. Então, ela verifica todas as áreas de defasagem, habilidades da vida diária. São habilidades específicas, né, que vão privilegiar a inclusão desse aluno socialmente. E essa avaliação, ela traz informações riquíssimas que também podem ampliar o repertório do professor para nortear o planejamento dele da adaptação curricular. O anexo 2 é o plano de atendimento individualizado que a professora da sala de recursos faz, planejando ali as atividades que ela vai desenvolver para trabalhar as habilidades que ela verificou que precisam ali serem desenvolvidas, né? Que o aluno tem determinado comprometimento. E aí vem o anexo 3, que é o da sala de ensino regular. Ele é proposto que seja preenchido semanalmente, mas nós da educação especial sabemos que os alunos, eles recebem adaptação curricular e muito vale a partir das experiências, né? O professor, ele oferece uma adaptação e aí ele vai observando se aquela adaptação contemplou, deu certo, né, para as necessidades específicas do aluno. Então, às vezes, o professor vai planejar por uma semana, mas o aluno vai levar o bimestre para desenvolver todo aquele planejamento da adaptação curricular. Então, por isso que a gente deixa esse período mais flexível. Então, o professor, ele adequa de acordo com a realidade dele e do aluno.
E aí vem aqui algumas informações, né, no lado esquerdo, de informações mesmo como nome, data de nascimento, a série do aluno, professor do componente e o período. E aqui no lado direito vem a descrição da adaptação que o professor vai fazer. Então, aqui no primeiro item, tem a expectativa de aprendizagem para ser trabalhada na aula, no geral. Então, o professor vai colocar a habilidade que ele quer desenvolver com os alunos em geral. E aqui na sequência vem a expectativa de aprendizagem para o aluno que tem deficiência, tá? Então, se o professor fez uma adaptação na habilidade, na expectativa que ele tem para aquele aluno, ele vai colocar aqui para a gente poder ter o registro da adaptação curricular, tá? Eu trouxe esse exemplo da deficiência intelectual, mas a instrução CEGEB, ela tem um registro para cada área da deficiência, tá? Então, eu trouxe a da deficiência intelectual porque é o exemplo que eu vou usar na minha adaptação curricular que eu trouxe para vocês. Na sequência, vem a estratégia trabalhada na aula. Então, no geral, qual que foi a estratégia que o professor trabalhou? E, por fim, a estratégia que o professor está trabalhando especificamente para aquele aluno que tenha deficiência intelectual, tá? Registra a data, a assinatura do professor e também a assinatura do professor coordenador. Esse registro, gente, é muito importante que o professor faça e anexe sempre num portfólio do aluno. A gente vem sempre pedindo para as escolas construírem os portfólios dos alunos, porque as especificidades que envolvem a educação especial, elas pedem que esses documentos estejam sempre alinhados e organizados para que, numa situação de mudança de escola do aluno, o professor que receba esse aluno, ele vai ter pouquíssimas informações, ele não conhece o aluno, mas todo esse documento de registro de adaptação curricular que acompanha o aluno pode contribuir para o trabalho desse professor, né? O professor consegue ver o que o aluno trabalhava, o que o professor conseguia desenvolver com ele, as atividades que eram trabalhadas, e aí o professor consegue se planejar melhor. Agora eu trago aqui na sequência a adaptação curricular na prática, tá? Eu escolhi o componente de ciências, é um exemplo de uma sequência de atividades que foram adaptadas para a realidade de um aluno, e esse aluno, eu criei a situação para que vocês possam visualizar, né, as possibilidades de trabalho. Antes de começar a falar da adaptação curricular na prática, eu queria que os professores que estão acompanhando pudessem lembrar do aluno, do seu aluno da educação especial que você tem, né? Será que você conhece ele? Agora que a gente está voltando no presencial, né, nesse segundo semestre, temos muitos casos de alunos da educação especial que estão retornando para o presencial, mas que não tiveram nenhum contato com os professores até então. Então, é muito importante que nesse retorno os professores procurem conhecer já quem são os alunos que são da educação especial, procurar ter a oportunidade de conversar com os pais, conversar com a professora da sala de recursos, né, conversar com os próprios colegas, para que seja feita essa busca de informações que vão poder auxiliar nesse processo de adaptação do currículo, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Se eu pergunto para o professor quem é o seu aluno, e ele só me responde, é o Marcos, mas ele não sabe quem ele não sabe quem é o Marcos, né? O que o Marcos gosta, o que o Marcos tem de potencial, o que o Marcos tem de dificuldade. Ele só sabe que ele tem ali um aluno que tem laudo, que ele precisa, né, incluir, mas ele não tem informações. Então, esse professor, ele não vai conseguir fazer adaptação curricular, porque, na verdade, esse professor, ele não sabe nem de onde ele parte para poder fazer essa adaptação. Agora, se o professor fala para mim, o meu aluno é o Marcos, ele está matriculado no 6º ano, tem deficiência intelectual, não é alfabetizado ainda, só que com o apoio da sala de recursos ele já está sendo alfabetizado. Ele é muito comunicativo e gosta de participar das aulas, só que às vezes ele se mostra agitado e com dificuldade de concentração. Gosta muito de brincar com seus colegas, gosta de carros e super-heróis, de futebol, e ele gosta muito de desenhar. Então, olha a diferença, né? Eu tenho informações que, por mais simples que pareçam, elas vão ser super ricas no momento do meu planejamento da adaptação curricular. Elas vão me nortear nas estratégias e nas metodologias que eu vou escolher para trabalhar com esse aluno. Então, eu vou mostrar isso agora no exemplo da adaptação.
tem aqui uma sugestão, né, de adaptação do componente de ciências. E aqui eu preenchi o anexo 3 para vocês verem, tá? Para uso do professor, elaboração semanal, né? Coloquei a data aqui da semana, a identificação do aluno, esse aluno eu criei, tá? Essa situação. A data, ele está no 7º ano, componente curricular de ciências. Descrição. Então, a habilidade trabalhada na aula é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Objeto do conhecimento, né? Formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Para o meu aluno que tem deficiência intelectual, qual a adequação que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a mesma habilidade, porque eu sei que com o Marcos eu consigo trabalhar essa mesma habilidade, porém a minha adaptação vai se voltar mesmo a reduzir o nível de abstração, a utilizar materiais concretos, a contemplar o estilo de aprendizagem desse meu aluno. Então eu vou manter a mesma habilidade, e agora eu venho com as atividades e as estratégias que eu vou utilizar, tá? Eu inicio a aula dialogando com o aluno sobre o tema e mostrando diversas imagens, porque eu já percebi que o Marcos, ele tem um estilo de aprendizagem visual, isso favorece bastante ele. Então, eu vou utilizar recursos visuais e oferecer também para ele uma linguagem mais simples e mais clara, objetivar para ele esse ensino, tá? Então, aqui na primeira opção, né, eu tenho uma sequência de atividade, de questões, mas primeiro para esse aluno eu vou trazer imagens, e eu busquei imagens lembrando os eixos de interesse do aluno. Eu lembro que ele gosta de futebol, e ele tem dificuldade de concentração, ele é muito agitado. A agitação se dá pela dificuldade de concentração, né? Ele não se concentra, e aí ele acaba ficando agitado, se movimenta muito ali na sala. Ele gosta muito de futebol, então eu trouxe imagens que tem ali jogadores de futebol, que é uma forma dele olhar a atividade e se sentir atraído. Ele vai ter interesse em fazer essa atividade. Então, essa é uma adaptação, a gente utilizar pontos de interesse do aluno. Utilizei imagens também concretas, tá? Imagens de pessoas reais, porque às vezes a gente traz imagens de desenho e a atividade acaba ficando um pouco infantilizada e o aluno não tem interesse em fazer. Muitos alunos, eles dispensam aquela atividade infantilizada. Então, às vezes, se a gente substituir por imagens reais, esse aluno já vai sentir mais vontade de participar da atividade. Então, também é uma outra adaptação. E aí, eu ofereço perguntas para ele. Coloquei aqui em letra bastão, porque ele está em processo de alfabetização, ele se identifica melhor com essa letra. E aí, a pergunta 1, que tipo de lugar acha que é esse? Então, eu mostro a imagem 1 para ele e pergunto. Ele vai ver ali os jogadores, né, na primeira imagem, ele vai responder e vai estimulando a participação desse aluno. O que você vê nesse ambiente? Como essa pessoa está vestida? Acha que ela sente frio ou calor? Então, as imagens que eu procurei colocar, elas vão mostrar bem essa diferença. A gente percebe que na imagem 1 ali tem até neve, né? Pelo que eu tô vendo. Então, e na imagem 2 já mostra o jogador mais ali suado, já mostra mais essa sensação de calor. Assim como na 3 e na 4. Então, a gente vai dando esse apoio visual para esse aluno poder participar. Segunda sequência, né? Vem as figuras 6 e 7. Mesma coisa, imagens reais, tá? E que o aluno vai fazer essa observação para a gente. Então, ele vai responder como são os ambientes mostrados, quentes ou frios? Podemos colocar o urso no local onde está o camelo? E o contrário, podemos fazer? Às vezes o aluno, talvez ele já quer essa palavra contrário, ele já vai também travar, ele não vai entender. Então, às vezes a gente pode mudar essa linguagem, colocar, e se eu colocar aqui na primeira podemos colocar o urso no local do camelo, e aí pergunta, né, se pode colocar o camelo no lugar do urso, e perguntar para o aluno o que ele acha, e buscando a participação dele. Então, aqui, qual que foi a adaptação? Utilizei imagens, né, para dar esse apoio visual para o aluno, e utilizei uma linguagem mais simples, tá? A atividade oferecida para os demais estudantes, ela envolve uma linguagem um pouco mais complexa. E aqui na atividade 2, temperatura, calor, sensação térmica e equilíbrio térmico. Entendendo que a temperatura com o uso de um termômetro, estratégia trabalhada para o aluno. Essa atividade, ela pode ser feita com todos os alunos. Aqui, o legal é que a gente faz uma adequação
por meio de um experimento simples, que vai ser realizado, só que não é somente para o aluno da educação especial. Ele pode estar incluído numa atividade que todos os outros estão fazendo. Então, a sugestão é que o professor selecione ali 3 copos, né, com água, e aí ele vai fazer o experimento. Acrescentar um pouco de água em temperatura ambiente e colocar o termômetro para que o aluno veja a temperatura. No copo 2, acrescentar um pouco de água gelada, colocar o termômetro para que o aluno também observe a temperatura. E aqui no caso tem um registro, né? Anote, o aluno ele pode falar, né? Como ele não faz ainda a escrita, ele pode falar para a professora. E no copo 3, acrescentar um pouco de água quente ou morna, né? E colocar o termômetro e fazer essa observação também. Os outros alunos vão anotar o que eles observaram. O aluno que não tem ainda o desenvolvimento da escrita, ele vai fazer a participação dele por meio da oralidade, tá? Ele vai fazer por meio da fala. E o professor, ele pode ir registrando a participação desse aluno, pode gravar a participação dele, ou o professor pode registrar também. E aí, aqui tem o quadro, né? Onde vai ser colocada a temperatura para que os alunos possam ver o que aconteceu com a temperatura de acordo com a mudança ali da adição da água. E aí, na sequência, após o experimento, conversar com o aluno fazendo os questionamentos para que ele relate oralmente. E aí pode ser gravado o vídeo ou áudio do aluno para registro dessa atividade. Essa atividade também pode ser feita com toda a turma no geral, oralmente, tá? E aí pode ser feito o registro do aluno da maneira como o professor achar melhor. E aí perguntar, né, o que ele observou, se a temperatura é a mesma. E aí o aluno, ele pode, além de ver o termômetro, ele pode colocar a mão no copo, né, para ele sentir também se ele percebeu alguma mudança ali na temperatura da água. E falar o que mudou de um copo para o outro. E aí vem uma outra sequência de questões, onde o aluno vai responder. A gente vai voltar nas imagens que foram apresentadas no começo dessa sequência de atividades, e o aluno vai responder para mim, figura por figura, né? O que ele acha que a pessoa da figura 1 e da figura 4 estão sentindo, né? Frio ou calor? E aí a gente traz de novo, eu coloquei no próximo slide, as figuras. Porque às vezes se o aluno não tiver ali no momento a figura, ele não vai lembrar. Geralmente esses alunos, eles esquecem muito rápido. Então traz de novo para ele o apoio visual e ele vai ver, figura 1 e 4. Eles estão sentindo frio. E aí o professor vai perguntar. E aí vem aqui na sequência, por quê? E ele responde, qual tipo de roupa usamos quando estamos com frio? A gente leva para o contexto dele. Quando você está com frio, que tipo de roupa você usa? E ele responde o porquê também na sequência. Acha que as pessoas da figura 2 e 3 estão com frio ou calor? E aí mostra para ele a imagem ali da figura 2 e 3. Figura 2 e 3, a gente trouxe uma imagem que tentou evidenciar que está calor. Tem o sol, a pessoa da figura 3 está bebendo água. Então, sempre tentar contextualizar para o aluno. Que tipo de roupas usamos quando estamos calor? E aí pergunta para ele qual o tipo de roupa que ele gosta de usar quando ele sente calor. E aí ele responde o porquê. Uma adequação aqui foi utilizar a linguagem simples também e objetiva e fragmentar as questões. Geralmente, quando a gente pergunta porquê, esse porquê vem na mesma pergunta, né? Então, aqui não. Eu coloquei uma pergunta para ele falar sobre o que ele acha das figuras e, na sequência, a justificativa dele vem numa outra questão. Então, é importante, às vezes, a gente fragmentar para o aluno, porque se a gente faz 2 perguntas ao mesmo tempo, ele acaba se perdendo no raciocínio e não consegue responder as questões, por mais simples que elas pareçam ser. Aqui, já quase finalizando, tem a imagem de uma fogueira, né? E aí, eu tentei fazer aqui, uma fogueira real, não trouxe desenho, né? Para que ele possa manter ali a atenção, não se sentir diferenciado. Desenhei as setas mostrando que o fogo, ele acaba, enviando o calor para onde está direcionada as setas. E aí eu vou perguntar para ele, o que acontece quando a gente fica perto de uma fogueira? E aí perguntar para o aluno se ele já esteve perto de uma fogueira, por exemplo, numa festa junina, o que ele sentiu naquele momento, sempre contextualizando para situações das quais o aluno já viveu, para tornar
a aprendizagem significativa. A educação especial, ela funciona muito com isso, a partir da aprendizagem significativa. Na fogueira, as setas indicam que o calor está sendo liberado da fogueira, é o local com maior temperatura, para um ambiente, que é um local com menor temperatura. Então, fazer essa explicação para o aluno. E explicar que nós também perdemos calor pelos poros da nossa pele. Então, assim, perdemos calor para o ambiente, que está com uma temperatura menor, nós temos aí a sensação de frio. E aí, explicando, sempre levando para o contexto dele. E para fechar aqui essa atividade, o que acontece quando você usa uma blusa de lã ou um cobertor? Pode desenhar se preferir. Então, ele pode falar, ele pode, né, ter esse registro da fala dele, ou como eu lembro que ele gosta de desenhar, eu vou trabalhar esse ponto de interesse dele e vou pedir para ele desenhar para mim o que acontece quando ele usa uma blusa de lã ou um cobertor. Aqui na atividade 3, entendendo o que é equilíbrio térmico, a gente vai apresentar a imagem para o aluno entender. Essa imagem eu tentei buscar na internet, uma imagem real ali de um café quente ou leite gelado, mas eu não consegui encontrar. Então, eu trouxe esse desenho mesmo, mas procurei um desenho que não fosse tão infantilizado. E aí, o aluno ele vai ter acesso a esse recurso visual, tá? Lembrando que na atividade não tinha o apoio, né, visual para o aluno, então eu trouxe. E aparece a xícara com o café quente e o leite gelado. E aí, ele vai tentar lembrar daquele experimento que a gente fez lá no começo, né? E aí a gente vai pedir para ele participar e para ele dizer, por meio da fala mesmo, não vai precisar desenhar, o que está acontecendo quando a gente mistura essas duas temperaturas. O que acontece quando colocamos o leite gelado no café quente? A partir da resposta do aluno, será possível falar que quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor até que fiquem em equilíbrio. E aí se chama, né, de equilíbrio térmico. Então, partir da resposta do aluno para já envolver um novo aprendizado, que é o equilíbrio térmico. Então, o professor fazer essa explicação para ele. E aí, por fim, né, para concluir toda essa aprendizagem, a gente novamente pede para que ele desenhe o que ele aprendeu dessa atividade. E aí, todo esse processo, né, o professor vai observando e vai avaliando. Então, quais foram os materiais que a gente utilizou? Gravuras, né, as imagens, termômetro, experiência com a variação das temperaturas. E aqui tinha, né, recursos com domicílio do aluno, caso o aluno esteja ainda em casa, tá? Então, para a gente só relembrar, quais que foram as adaptações que foram utilizadas nessa atividade? Uso de metodologias ativas, como, por exemplo, a promoção do diálogo entre os alunos. Então, o professor está estimulando o aluno a participar oralmente. Utilização de recursos visuais e materiais concretos, né? Então, trazer ali os copos de água, fazer o experimento, trazer o aluno para perto, para ele poder ver, para ele poder sentir. Utilizei as imagens, as atividades com ponto de interesse do estudante. Então, ele sabendo que ele gosta de futebol e que ele tem dificuldade de concentração, tentei trazer imagens que eu sabia que ele ia se sentir atraído e ia ter vontade em participar da atividade. Objetivação do conteúdo e redução do nível de abstração. Tá? Então, o conteúdo ele foi simplificado. Para os demais alunos, tinha mais perguntas, tinham mais explicações, mas nesse momento eu selecionei conteúdos que deveriam ser priorizados. E gravação do áudio em substituição ao registro escrito. Tá? O aluno não é alfabetizado, ele precisa ter a oportunidade de ter também o seu registro, né? Por meio de um áudio, por meio do desenho. Tá? Então, são adaptações que a gente faz e que garante o acesso do aluno a essa aprendizagem. E aqui, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a avaliação e a recuperação. Tendo por base, né, todo esse processo de adaptação curricular, a gente pensa no momento que a gente vai avaliar o aluno de educação especial. Sempre no final do bimestre, no conselho de classe, surge aquela dúvida, né? Nossa, mas que nota que eu vou dar para o aluno? E geralmente a gente escuta, né? É nota 5, ele é da educação especial, ele é aluno de inclusão. Isso virou meio que uma cultura, e não é só na nossa diretoria de ensino, não. Isso acontece em outros lugares também. Nota 5 para o aluno da educação especial. Mas aí eu coloco até para a gente refletir, né? Até quando a gente vai limitar os nossos alunos a ficarem com 5? E aí a gente tem que pensar, foi oportunizado para o aluno
uma adaptação curricular, a gente oportunizou para ele uma aprendizagem que fosse em respeito àquela necessidade específica dele. Se a gente oportunizou para ele, como que foi o processo da participação dele, como é que foi o desenvolvimento da aprendizagem dele? Por que não atribuir ali, porque a atribuição de um conceito faz parte do nosso sistema, né? A gente precisa atribuir, então por que não atribuir se ele conseguiu desenvolver um 10, ou um 9, um 8, enfim, né? A gente não pode limitar eles a ficarem sempre com a nota 5, porque os nossos alunos, eles têm sentimento, eles têm noção do que está acontecendo, e isso reflete diretamente em emoções negativas que vão acabar prejudicando ainda mais o processo de aprendizagem deles e, consequentemente, também a inclusão. Tá? Então, fica essa reflexão. E aí, essa avaliação, né, a gente, no momento de avaliar, a gente precisa perceber que essa avaliação, ela deve sim ser inclusiva também, tá? Todo o processo deve ser inclusivo. E ela deve estar atrelada à especificidade do aluno, mediante aquela adaptação do currículo que foi feita e oportunizada para ele, e todas as diferentes características e essas necessidades educativas que ele apresenta. Então, a avaliação deve considerar, não é só a adaptação curricular, mas a avaliação também. A avaliação, ela deve ser feita com base nas potencialidades do aluno. Então, a partir daquilo que ele sabe, que ele tem de potencial, eu trabalhei com ele o desenvolvimento de determinadas habilidades que eu selecionei e eu oportunizei para ele uma adaptação curricular, e essa avaliação, ela deve ter por base toda essa adaptação. A partir do objetivo previamente estabelecido, então, naquele momento que você planejou o objetivo para o aluno, você deve, ao longo do processo, já fazendo essa observação. A avaliação, ela é processual, né? Você vai fazendo essa observação e percebendo de forma com que essa avaliação esteja a favor da aprendizagem. Então, o professor, ele está desenvolvendo a adaptação com o aluno, e nesse processo o professor já vai avaliando. Às vezes o professor planejou, mas a atividade não deu certo, o aluno não conseguiu fazer. Por que será que não deu certo? Será que ainda teve alguma barreira ali que não garantiu o acesso para o aluno? Será que eu vou precisar fazer de uma outra forma? Então, a adaptação e a avaliação, na educação especial, ela parte muito das experiências mesmo, tá? Então, é importante a gente sempre ir experimentando e tentando. Às vezes vai ser preciso modificar e fazer essas adequações. Então, não esqueça de considerar as aquisições do aluno e o quanto ele conseguiu avançar no componente. Verificar como ele lida com os cálculos, com o desenho, com a escrita, tudo isso influencia, né, no nosso planejamento e na avaliação. E na produção também dele, né, todos os registros que o professor vai fazendo, isso é importante para a gente poder ter no momento dessa avaliação. Se o aluno possui um déficit cognitivo, se ele tem ali uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down, por exemplo, nós precisamos considerar no momento da avaliação a redução do nível de abstração. Evitar colocar textos, né? A gente procura colocar mais frases curtas, mais imagens, mais recurso visual, ou som, música, se ele aprende por meio desse estímulo. Utilizar os objetos concretos. E oferecer para ele uma menor porção possível de conteúdo e conteúdo que tenha significado para ele, né? Sempre aquilo que reflete na aprendizagem significativa. Nós temos na nossa diretoria casos de alunos com deficiência visual. Então, nesse sentido, a gente precisa sempre diminuir em partes a quantidade de informação. Então, não se atentar, sabe? Às vezes a gente traz textos muito longos, né? Questões muito longas. Utilizar materiais concretos, tá? Eles aprendem muito por meio também do movimento do corpo, então se atentar a essa questão. E se o professor, numa atividade, utilizar imagens, lembrar que o aluno, às vezes ele usa ali o recurso do DOSBox, ele tem aquele sintetizador de voz no computador, no tablet, que faz a leitura do texto escrito, né? Isso se ele não tem ali um professor de apoio, por ordem judicial, que faz a leitura para ele. Mas se o aluno ele vai receber uma atividade, por exemplo, uma prova, e tem uma imagem, coloque embaixo da imagem um texto descrevendo o que tem na imagem, para que esse aluno tenha acesso àquilo que está na imagem, porque ele não vai conseguir visualizar. Então, são esses cuidados que a gente tem que vão garantir a acessibilidade. E lembrando que, no caso do aluno cego, ele não tem o comprometimento cognitivo. Então,
muitas vezes você não vai precisar fazer adaptação do conteúdo, da atividade. É só a adaptação mesmo que vai garantir para ele o acesso. No caso de aluno surdo que se comunica por meio da Libras, nós temos os interlocutores de Libras, que estão ali ao lado do aluno, fazendo todo o processo de mediação da comunicação. Eles são a voz do aluno, né? Eles falam pelo aluno, eles interpretam, né? Aluno para o professor para o aluno e assim por diante. E é importante que o professor do regular seja parceiro desse interlocutor. Então, fornecer os conteúdos antecipadamente para que esse interlocutor possa se planejar, possa fazer a leitura do material, procurar os sinais, que muitas vezes são específicos. Em momentos também de avaliação, o interlocutor ele vai estar avaliando, ele vai estar interpretando a prova ou a atividade avaliativa, porque a gente precisa considerar que o surdo ele não tem como primeira língua a língua portuguesa. A língua portuguesa é aprendida como segunda língua. Então, é importante que o interlocutor esteja interpretando para ele a avaliação, para que ele tenha também a acessibilidade, tá, ao conteúdo. E com os surdos também a gente sempre fala muito em explorar a questão visual. Eles aprendem numa perspectiva visual. Então, materiais concretos e recursos visuais vão tornar mais fácil esse processo. E aqui, por fim, ainda na instrução CEGEB, né, que ela vem dando para a gente um norte sobre o atendimento a esse aluno, eu coloquei a questão da avaliação do aluno que tem deficiência na classe comum. Ela obedecerá aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da secretaria. Essa instrução é de 2015, por isso que ela traz alguns terminhos mais antigos, tá? Mas por que eu trouxe ela? Para a gente ver que os nossos alunos, eles são como os outros. Eles não Acho que eu travei, mas voltei. Eles precisam, então, serem tratados assim como os demais, né? Então, a avaliação, elas devem seguir os mesmos critérios, tá? E critérios, né, que dispõem ali o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da rede estadual de ensino. Entretanto, deverá ter por base as adaptações curriculares que foram realizadas para o aluno. Então, é muito importante a gente insistir nessa questão da adaptação para que esse aluno ele seja avaliado dentro daquele objetivo que foi planejado para ele e desenvolvido por meio dessa adaptação, para que a gente não limite ele a ficar sempre com aqueles 5, né? Então, fica aí essa reflexão. Eu finalizo aqui a minha fala, agradeço a atenção e a oportunidade de participar com vocês. Passa a palavra. Obrigado, Débora. Se algum colega quiser fazer alguma pergunta, algum posicionamento, pode escrever no chat. Ou se erguer a mãozinha, a gente abre o microfone. E daí, no final, Débora, eu passo para você se alguém entrou aí em contato. E eu vou exibir a tela, fazer a apresentação da dona Edna. Dona Edna, pode se posicionar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores que estão nos acompanhando na nossa de hoje, né? Primeiro, nós falamos bem para a Débora, a gente sempre aprendendo com ela, né, com relação à educação especial. No meu caso, eu não sou especialista na educação especial, mas eu, como todos vocês, professores, já nos deparamos com situações em sala de aula com alunos com dificuldade de aprendizado, né? Então, é mais uma experiência minha que vamos trocar com vocês, né? Do que a gente já passou nesses
nesses vínculos, né? Muito preparados para entrar com disciplina. Nós vemos que nós temos vários alunos com diferentes, né? Dani, próximo. Então, mas como melhorar a educação inclusiva nas escolas? Então, são umas dicas, mais ou menos, que a gente vai trocar com vocês. Dona Edna, o som da senhora está muito ruim. Eu quase não estou ouvindo a senhora. Então, tá, um momentinho só, então. Eu vou tentar mudar aqui. Tá bom. Dani, melhorou agora? Oi? Tá dando para me ouvir agora, Dani? Agora sim, dona Edna. Ah, ok, então. Então vamos dar seguimento, então. Bem, voltando aqui, para quem não ouviu, né? Que não conseguiu me ouvir, mas nós vamos dar continuidade aqui à apresentação da Débora. Primeiro, né, parabéns a Débora, que sempre está aqui à disposição para nos ajudar, né, na educação especial. E eu vou dar umas dicas ou algumas atividades que a gente achei em algumas que já foram feitos por outros professores. Então eu vou compartilhar com vocês, principalmente o pessoal do ensino médio, né? Que a gente fala muito em educação especial, inclusão, mas eles pensam mais no ensino fundamental, ensino médio às vezes fica um pouco mais de lado. Então vamos trocar umas ideias aqui. Vamos lá, próximo. Então, como já disse a Débora, né, a educação inclusiva na escola, ela tem como meta mudar os costumes tradicionais, né, visando não apenas o crescimento do aluno na escola, mas também está preocupada, no caso da educação especial, né, com os conteúdos externos que podem ser agregados ao ensino e ao seu cotidiano de vida. Aqui nós temos esse documento, é um documento orientador da SEDUC, que ele fala da flexibilização curricular para estudantes público-alvo da educação especial. Então, esse documento, quem puder ter acesso a ele, aliás, quem tiver acesso a ele, vai entender que é muito interessante, ele traz muitas informações e ele fala da flexibilização, né, alinhamento curricular. Ele não diz respeito à construção de um novo currículo. Então, a gente não vai construir um novo currículo, né, uma nova atividade, mas sim uma estratégia que viabilize o acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos, então, daquela habilidade que você vai desenvolver com o aluno. Então, o currículo ele não deve ser modificado, e sim flexibilizado as diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o currículo flexibilizado não é um currículo diferente, novamente batendo nessa tecla. Nele, o professor propõe atividades que contemplem a especificidade desse estudante que tem esse estudante da educação especial. Foi que a Débora já tinha comentado na fala dela, né, sobre essa flexibilização, que ela não é um currículo diferente, ok? Aqui nós temos um desenvolvimento de estratégia para adaptação curricular. Então, existem 5 perguntas chaves que a equipe pedagógica e os professores devem fazer na hora de realizar uma adaptação curricular. Então, por exemplo, primeiro ele tem que ter o objetivo,
que seria o objetivo? Seria o que o aluno não consegue fazer, tá? Dentro da sala de aula. Então, ele vai observar esse aluno ali na sala de aula, no meio dos colegas, o que ele não consegue fazer. Então, esse é o primeiro passo. Depois, a avaliação inicial. Quais conteúdos são necessários para alcançar esse objetivo e que o aluno já possui? Então, o aluno, como a Débora já falou, o aluno, às vezes, ele consegue desenhar, às vezes, ele ouve bem, né? Ele é mais auditivo. Então, você tem que fazer essa avaliação inicial para depois você ter parâmetros para adaptar a atividade dele. Sequência, ordem, temporalização. Qual é a sequência das aprendizagens? Como que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Qual é o passo mais estratégico para ajudar o aluno? Será que se eu desenhar é melhor? Né? Ou só se eu falar? Então, isso aí, e também a temporização, o que é isso? É o tempo que o aluno, que cada aluno tem um tempo para desenvolver a atividade. Uns resolvem mais rápido, o outro demora um pouquinho mais, o outro demora, às vezes, só no outro dia que ele vai conseguir terminar aquela atividade. Então, é importante que a gente esteja atento à temporalização. Tá? É um item bem importante. Depois, a metodologia. A metodologia é como que eu vou ensinar tudo isso? E depois a avaliação contínua. A ajuda tem sido eficaz? Tem alcançado o objetivo? É importante a avaliação do aluno. Como já foi dito pela Débora, aquela cultura nossa dos 5, isso tem que sumir do nosso meio, não pode, tá? A gente não tem mais esses 5. O aluno tem deficiência, às vezes o aluno não fez nada, você dá um 5. Então, você não sabe se ele evoluiu, se ele não evoluiu. Isso, infelizmente, acontece não só aqui na nossa DE, como em qualquer outra, porque a gente não foi preparado para isso. Ok? Então, as adaptações foi que a gente já falou no slide anterior, né? Primeiro, o espaço. Como a gente vai fazer isso? Em que local vai fazer? Então, a adaptação do ambiente escolar ela é muito importante. O aluno pode ficar atrás, sentado atrás, na frente, tem que ficar do lado do colega. Então, esse espaço, essa adaptação do ambiente também é muito importante. Lugar mais calmo, lugar sem barulho. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de adaptação do ambiente. Determinação de um período maior, que nós acabamos de falar, né? O tempo. Cada um do aluno tem o seu tempo para resolver aquela atividade. Ajuste no programa previsto no currículo. Ajuste, não é modificação. Tá? Busca de materiais didáticos. Ali você pode ser, por exemplo, na matemática, ou um material dourado, ou um copo, ou um objeto, uma foto, qualquer coisa que possa fazer com que o aluno consiga entender aquela atividade que você está passando para ele. Okay? Próximo. Bom, aqui eu preparei mais ou menos um roteiro, né, para flexibilização do currículo. Então, primeiro lá já foi dito conhecer os alunos, as limitações e capacidade. O professor, ele é o protagonista da flexibilização dentro do seu componente curricular. Então, de repente, a flexibilização que o professor de língua portuguesa faz não é, às vezes, a mesma que o professor de inglês, né, ou o professor de ciências. Então, o professor ele é protagonista da sua flexibilização. Ele que vai, de acordo com o seu componente curricular, ele vai fazer a adaptação para aquele componente curricular. Então, não existe uma receita que o professor de língua portuguesa usa, que o professor de inglês usa, que o de ciências vai usar, ou de matemática, não existe essa receita. Então, cada professor é protagonista e vai fazer a sua flexibilização de acordo com o seu componente, ok? Então, concepção de currículo é o foco na aprendizagem. Então, o foco principal é que o aluno aprenda. Agora, né, da forma com que o professor vai fazer, é o que eu falei, ele é protagonista, ele vai fazer da forma que ele achar melhor. Adaptação, pensada sobre situações de aprendizagem. Então, tem que, antes de fazer a atividade, o professor tem que
fazer essa adaptação pensada, não é só chegar na hora ali e imaginar, vou fazer assim. Não, vai ter que pensar antes, vai ter que preparar. Eu sei que dá trabalho, tudo, mas é uma forma de você fazer com que aquele aluno se sinta bem na sua aula e que ele aprenda. O mínimo que ele aprender já está no lucro, né? Então, mais ou menos assim que a gente pensa. Simplificação, diminuir a complexidade. Foi o que eu falei, vamos trocar por palavras mais simples quando for um texto, né? Quando você está, mesmo na sua fala, usar sinônimos mais simples, coisas do dia a dia dele, para que ele consiga entender aquela parte do currículo ali ou da atividade que você está explicando para ele. Então, a simplificação é muito importante aí, tá? Próximo. Essa imagem, eu acho que nós todos já vimos essa imagem, né? Então, aqui está o professor, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore, né? Então, aí você olha para a clientela que está ali, né? Dos alunos, vamos imaginar que sejam os alunos. Como que o elefante vai conseguir subir aquela árvore ali? Né? O peixe, muito menos, né? O macaco, tudo bem, vai subir de boa. O macaco tem o pássaro ali do lado, né? A foca também não vai conseguir. O lobo, pode ser que ele consiga chegar até mais ou menos na altura do tronco, pulando, mas não vai conseguir chegar lá. Então, essa imagem é como muitos enxergam a sala de aula, como se você delega algo para que os alunos façam e sem se preocupar que alguns vão ter dificuldade, um vai demorar mais. O lobo lá pode ser até que ele consiga subir, mas ele vai demorar mais um tempo para conseguir, né? Qualquer um deles ali, aliás, o elefante, por exemplo, não vai ter possibilidade nenhuma. Então, na sala de aula, a gente vê aquele que não tem a possibilidade de resolver aquela atividade, aquele exercício da forma com que foi passado para todos. Próximo. Então, aí a gente olha uma imagem, né? Igualdade e equidade. Será que são todas a mesma coisa? Igualdade, quando a gente fala em termos de igualdade, né? Olha só a diferença ali na equidade. Igualdade é que todos ganharam ali um caixote para subir. Né? Mas o do meio, ele não consegue. Ele não consegue subir. O que aconteceu com a equidade? O último lá falou, não, eu alcanço, então eu não preciso do caixote. Então vamos emprestar o caixote para o outro do meio ali. Daí ficaram. Isso é equidade. Você vê que todos conseguem ter acesso à maçã. Tá? E é o que a gente precisa fazer nas salas de aula, né? Ok. Olha lá, vamos sistematizar aqui. Então, o termo flexibilização curricular é complicado para você? É uma pergunta, né? Você já realizou uma adaptação de recursos no componente que leciona? Será que alguma vez você pensou nesse aluno? Já realizou uma adaptação de tempo? Foi o que eu falei, o aluno às vezes demora tempo para fazer, às vezes ele não consegue fazer em 10, 15 minutos. Uma questão que demoraria 5 minutos, ele pode levar a aula inteira. Né? Então, você realizou uma adaptação de tempo? Já realizou uma adaptação de espaço? O local ali, espaço? Já realizou uma flexibilização de conteúdo? Consegue desenvolver o trabalho com o que é significativo para o estudante, diminuindo o grau de complexidade? Quais minha, né, maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que o professor tem para fazer essa adaptação? Então, vamos pensar, né? Então, cada um aí no seu coração aí está pensando de como ele poderia fazer e quem com certeza estão lembrando de algum ou outro aluno que já teve na sala de aula, ok? Isso é para a gente pensar. Próximo. Próximo slide. Então,
Adequação do processo de avaliação. A Débora já começou, aliás, ela falou durante a explanação dela sobre avaliação, né? Isso é importante a gente retomar esse conceito. Então, por exemplo, redução do número de questões. Então, não adianta você colocar 10 questões, você colocar uma ou duas e o aluno conseguir resolver, nossa, está excelente. Simplificação das questões. Escolha múltipla. Correspondência, aquela da associação, né, de conceitos, imagem, afirmações, sobre a forma de coluna. Preenchimento de espaços. Alternativa, verdadeiro ou falso. Respostas objetiva. Ordenação. Não escrever assim, olha, baseado no que foi respondido na pergunta 1, responda a 4. Fica um pouco difícil, né? Composição curta, baseada em análise documental, gráficos, é muito importante. Seu aluno, nós temos muitos alunos que são visuais, né? Gráficos, mapas, tabelas, imagens, né? Localização do elemento em mapas ou imagens. Então, isso aí é uma das formas, uma das alterações que você pode fazer no tipo de prova, adequar para aquele aluno, né? Eu tenho uma experiência de uma sala que eu tive na minha escola, que quase que 80% da sala era um sexto ano. Eu estava lecionando matemática. A sala todinha tinha os alunos tinham problema de aprendizado. A maioria não tinha laudo, então quando você tem um laudo, você vai lá ler o documento, mais ou menos você sabe por onde começar para fazer a adaptação. Mas quando o aluno não tem, você diz assim, o seu sentimento, o seu diálogo ali com o aluno no dia a dia é que você vai perceber como você pode adaptar aquela atividade para ele, né? Então, eu sei que é difícil porque eu saí de sala de aula ano passado, então eu tenho isso muito bem ainda na minha memória. Toda essa dificuldade que eu tive, né, eu tive ajuda, lógico, eu sempre ficava perguntando, então eu tive ajuda de outros professores que já trabalharam com alunos com aluno especial, então eu consegui aos poucos ir conquistando e passando um pouco de conhecimento para esses alunos, mas eu concordo com vocês, é muito difícil mesmo. Próximo. Aí, aqui nós temos uma adaptação, está meio apagado, atividade adaptada, aqui está batendo a luz, eu não estou conseguindo enxergar direito uma adaptação aqui de física, tá? Então tem um desenho, né? Ali foi feito o desenho. O professor talvez não tivesse uma imagem ou alguma coisa ali, ele pegou e fez o desenho. Mas eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, tá? Mas as atividades adaptadas de física e química, então, apresentam duas características distintas. Então, aqui nós temos uma com conteúdo curricular mais simplificado, que é esse que está na esquerda aí, que está com desenho. No caso, a atividade de física, e a outra com conteúdo curricular mais complexa. Então, tem aluno que, por exemplo, que ele não tem tanta dificuldade para entender a adaptação, entender a questão. Nós temos aqui, por exemplo, primeiro, eu não estou conseguindo ler, gente, está muito pequenininho, eu não estou conseguindo ler, só um momentinho só que a gente vai tentar modificar um pouquinho aqui. Não, aqui não tem como aumentar aqui? Então tá, eu vou tentar aqui, por exemplo, no primeiro desenho nós temos aqui, deixa eu ver aqui, a placa, só um momento aqui. Nós temos uma placa aqui, só ônibus, então tem uma placa 1, a placa 2, aqui nós temos a placa número 3, a placa número 4. Então, ele está perguntando aqui na primeira placa, volte
exercício anterior e faça um X em cima da placa que indica distância. Então, isso é fácil para o aluno ver qual é a placa que está vendo que está com distância. Né? Ele vai lá, Guaíba, por exemplo, lá, 100 quilômetros. Então, ele conhece o conceito de medidas. Então, para ele é fácil. Então, ele só vai assinalar. Conte para sua professora que placa do exercício mostra a velocidade que os carros podem andar. Então, ele vai saber ali, ó, por exemplo, 80, 60. Ele está acostumado a ver nas rodovias. Então, é fácil para ele entender. Esse exercício, ele é adaptado lá do caderno do aluno. Tá? Esse exercício tem no caderno do aluno. Então, a gente fez as perguntas diferentes. Então, mais adaptada. João estava dirigindo e viu a placa abaixo. Nós temos uma plaquinha ali. Então, ele vai perguntar. A placa indica que está vendo obras na pista, né? O que você acha que quer dizer o número 500 abaixo do desenho da obra? Então, nós temos um desenho ali, ele vai entender que é uma obra. Aí, aquele 500, ele vê o M na frente, ele vai saber que é metros. Tá? Então, esse aqui é o conceito que a gente ensina em física no primeiro ano, que é o conceito de movimento uniforme, né? Tá? Aí você fala do conceito de velocidade, distância, tempo. Então, de uma forma mais simples para o aluno. Então, isso aí é uma provinha, uma avaliação bem interessante para aquele aluno que tem dificuldade de aprender. Depois, embaixo, tem lá outro desenho, né? O que você acha que significa a placa abaixo? Escreva e conte para o professor. Então, ou ele escreva ou conte para o professor, é o que a Débora tinha comentado. Às vezes o aluno, ele não consegue escrever, mas a oralidade dele é muito boa, então você pode perguntar para ele, o que você está vendo nessa placa aí? Aí ele vai falar, nossa, é mesmo, tem uma faca, tem uma colher e um garfo. Então, ele deduz que é um restaurante ou uma lanchonete ou um lugar que ele possa comer, né? Aí ele pergunta, a pergunta 6, que está um pouquinho cortada aqui, que é assim, o que vai acontecer com o ônibus ou o carro que correr mais que a velocidade indicada na placa? Com certeza ele vai responder que vai ser multado pelo guarda, né? Então, ele já vai ter o conceito aí de aumento de velocidade. Tá? Então, esse exercício é um exercício, uma atividade que pode ser dada para o aluno que tenha dificuldades e está lá no primeiro ano do ensino médio. Agora, voltando aqui à esquerda, que é onde está aquela atividade, tem aqui, ele vai perguntar aqui qual que é o mais fácil de frear, né? Um caminhão, aí tem a bicicleta, o patins, o carro, o avião e o outro um carro menor. Então, aí o aluno já vai aprender o conceito lá de atrito, né? Atrito, força. Ele vai aprender a parte de movimento também. Só que essa daqui, da esquerda, ela é mais simples do que a outra. Né? E o aluno só vai fazer um xizinho. É lógico que ele vai falar que é mais fácil parar que a bicicleta, né? Ele vai dizer, ou o patins, né? Aí vai depender do entendimento dele, né? E tem um exercício com a bola também, que está meio apagado, porque para mim está muito pequenininho aqui, eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Mas é uma atividade que a professora desenhou para o aluno. Talvez ela não tivesse ali no momento, foi a ideia dela ali. Ok? Próximo. Bem, aqui nós temos uma outra atividade de física, né? Física, caderno 1 da primeira série, situação de aprendizagem 3, estimando os valores de grandeza dos movimentos. Então, essa está lá no caderno do aluno. Então, o que você fez? A gente fez uma adaptação também para esse aluno. Qual dos objetos abaixo usamos para medir a velocidade do carro? O aluno ele vai saber que a trena não pode ser. Né? É um objeto que normalmente ele vê em casa, termômetro, né? E o velocímetro também. O velocímetro é bem fácil para ele entender que ali é que mede a velocidade, né? O aparelho ali de velocidade. Aí ele vai entender. Você pode até perguntar para ele, ali está marcando, por exemplo, 100 km por hora, por exemplo, né? Tem 100, tá a setinha vermelha ali no 100, você pode perguntar para ele, ó, qual é a velocidade do carro? Ele vai falar, o carro está a 100 km por hora, né? Tranquilo.
Qual dos objetos abaixo é mais fácil eu usar para medir tamanho de um carro? Faça um X em cima da figura. Então, aqui nós temos a fita métrica, a trena, de novo, e nós temos a régua. Então, o carro, qual dos objetos abaixo é fácil para usar a medir o tamanho de um carro. Então, ele vai saber que para medir o carro, eu não posso usar a régua, é muito pequena, né? Eu tenho aqui o trena. Então, ele vai optar pela trena. Ele sabe que ela tem maior comprimento, que ela mede 10 metros. Um carro, você não vai medir com 20 centímetros. Você pode até medir o carro com 20 centímetros, mas vai demorar mais tempo para você medir, ok? Depois aqui nós temos a 3, eu não vou falar de cada uma, né? A 3, a 4 também é uma atividade simples. Vamos continuando. Próximo. Bom, ainda mais uma variação de física, tá? Ela também é do caderno do aluno. Próximo. Eu estou correndo um pouquinho por causa do meu tempo, está curto. Tá? Então, aqui é um exemplo de avaliação. Mais uma avaliação aqui, que é a Universo Terra e Vida, que é lá do caderno do aluno também, uma adaptação. Aqui nós temos uma atividade de química também adaptada, voltando aqui anterior, né? Daquela Terra, Vida e Cosmos. É uma atividade também lá do primeiro ano, caderno do aluno. Nós temos também aqui em relação adaptação de química também. Em relação aos níveis de dificuldade, essa também é do caderno do aluno exercício de química. Então, o professor pode adaptar essa atividade, que vai ser linguagem simples, né? Próximo. Então, aqui é uma sugestão de flexibilização para a física do caderno da segunda série do ensino médio, primeiro semestre, na página 63. Então, ele fala de entropia, né? Entropia e degradação da energia. Então, aqui onde está em vermelho, está assim, é importante que para explicação para o estudante, o professor diminua o grau de complexidade das palavras baseados na análise pedagógica da sala, ou se for numa sala inteira, ou um ou outro aluno. Então, aqui nós temos, eu não vou ler, porque senão não tenho tempo, o tempo nosso está curto, mas aí está direitinho como que você, professor, quando você pegar o São Paulo Faz Escola, você pode adaptar essa atividade, tá? Flexibilizar esse conteúdo. Próximo. Aí é para você ensinar fenômenos reversíveis e irreversíveis. Então, nós não colocamos desenho, nós procuramos colocar imagem real mesmo, né? Às vezes você não consegue, mas vamos fazer a força para colocar a imagem real. Então, como que você vai falar para ele o que é reversível, o que é irreversível? Então, aqui nós temos uma garrafa quebrada, você vai perguntar para ele, mas a palavra irreversível, o que é? Fala para ele que não consegue voltar a ser igual como era antes, né? A garrafa você vai colar, mas ela não vai ficar como era antes. A pessoa envelheceu, né? Você não tem como voltar. Envelheceu e não tem. Você pode fazer uma plástica, mas não vai voltar. Ele pode até falar, né? Faz uma cirurgia plástica, mas daí você explica para ele que não vai mudar o envelhecimento. A porta quebrada também, a porta quebrou. O fogo queimou, não tem como voltar. O pneu, você vai encher esse pneu, você vai poder utilizar de novo, né? E a porta você pode abrir e fechar, tá? Então, aí fica fácil para ele entender o reversível e o irreversível. Também tem no caderno do aluno. Próximo. Bom, aqui nós temos também uma de química, que é lá do caderno também,
primeiro semestre, página 74, atividade, nós temos essa atividade aqui, que é comportamento dos materiais, modelos atômicos e ligações químicas. Também tem uma adaptação aí para vocês. Próximo. Bom, aqui também tem uma outra, a gente tem uns vídeos, eu coloquei um link aqui nos vídeos para vocês, que esse vídeo vai ajudar vocês quando o aluno for fazer a atividade 1A, lá da frente, né? Tá? E a 1A e a 1B. Então, esses vídeos aí, vocês poderão passar na sala de aula, e daí isso aí vai ajudar muito a fazer o entendimento lá da frente, lá daquelas atividades anteriores. Próximo. Bom, essa daí é aquela atividade 1A e 1B que eu falei que tem aquele link lá do vídeo, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá, os professores de Física e de Química, vai ser interessante para fazer a adaptação para essa atividade 1A e 1B, ok? Que é a parte do choque, né? Onde está em vermelho, vai fazer as perguntas ao estudante adequada ao vocabulário dele, lógico. Observar que vários itens foram excluídos devido ao relatório pedagógico que foi apresentado. Então, quando eu tenho o relatório pedagógico desse aluno, eu vou suprimir alguns itens e vou deixar os mais simples para que o aluno consiga resolver. E não ter o cuidado de não infantilizar a atividade para o aluno do ensino médio, porque ele não gosta, ele se sente criança, que estão achando que ele é criança, que ele não sabe. Então, por favor, não infantilize as atividades do aluno do ensino médio. Ok? Próximo. Aí nós temos continuação da atividade de Química. Próximo. Exercício 5, 10, né? Aqui nós temos uma outra de Química, quando esse aluno é um aluno que conhece os numerais de 1 a 5 só, reconhece vogais, então ali tem o diagnóstico do aluno, tá? O que ele conhece e o que o aluno pode vir a conhecer quando você dá essa atividade para ele. Essa daí também é no primeiro ano lá no ensino médio. Próximo. Eu vou só passar as atividades assim, passando o slide mais rápido, porque nós estamos com o nosso tempo curto, porque é o assunto aí uma outra atividade também de Química, tá? É muito interessante. Lá em cima tem o diagnóstico do aluno e depois embaixo como que você deve fazer a adaptação para que ele consiga resolver essa atividade tranquilamente e fique feliz. Próximo. Bom, é o que a gente já falou, né? Isso não significa você adaptar, não significa empobrecer o conteúdo, né, curricular, é apenas uma adaptação para que o aluno consiga resolver o exercício. Próximo. Bom, mais uma adaptação. Essa é o de matemática, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês vão ter, a gente vai disponibilizar isso para vocês, né? Tá? Não, tudo bem, pode ir o próximo. Pode seguir. Pode seguir, aqui tem uma... Tá? Então, pessoal, encerrando aqui, eu sei que a gente teve que correr um pouquinho agora no final, mas esse material vai ser disponibilizado para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida depois ou quiserem uma outra TPC mais aprofundada sobre isso, nós faremos uma outra TPC. E eu estou à disposição aqui no núcleo, se algum professor quiser alguma adaptação de alguma atividade, de alguma coisa, procurar a gente aqui no núcleo, dar um alô aqui, que a gente está à disposição aqui. Eu, a Dani, a Débora, o André, o pessoal todo aqui à disposição de vocês. Vocês venham mesmo aqui nos visitar e vai ser um prazer. Ok? Uma boa tarde a todos aí. Eu agradeço a participação de todos. Nós estamos encerrando a nossa TPC.
Já coloquei lá no chat o Dani? link de presença. Obrigada, Galvão. Galvão, como sempre, nos prestigiando aqui nas nossas ATPC. Obrigadão.